Fala rapaziada, tudo bem? Hoje eu vou relembrar aqui uma fase da Mulher Maravilha aqui que basicamente era pra ser uma fase e acabou virando só esse encadernadinho aqui fininho que foi a Mulher Maravilha do Alan Heinberg e do Terry Dodson, né? E da Rachel Dodson, né? O casal Dodson que teve apenas 5 edições e que era para ser o pontapé inicial de uma grande fase da Mulher Maravilha e que não deu em nada, né? Então, antes da gente começar aqui, queria deixar aquele recadinho de lei, inscreva-se no canal, já deixa o seu like e ative as notificações. Tem um sininho, aí você clica no sininho, vai aparecer lá, que notificação você quer receber? Quero receber absolutamente tudo do canal Nerd Mochilinha. Mas vamos contextualizar aqui a era Quem é a Mulher Maravilha, né? Vamos lá. O que estava acontecendo na DC na época? A Mulher Maravilha estava com uma fase com o escritor Greg Rucka, uma fase elogiada, uma fase muito querida pelos fãs, em que Diana, né, a famosa Mulher Maravilha, ela acabou quebrando o pescoço de Maxwell Lord para salvar o Superman. Quando ela quebrou o pescoço do cara, isso foi transmitido mundialmente, a Mulher Maravilha começou a ser muito mal vista pela população mundial, foram xingar muito no Twitter, no Instagram, nem existia Instagram nessa época, tô brincando aqui, a Mulher Maravilha na internet. Ela foi lá, ela perdeu credibilidade, logo em seguida veio a Crise Infinita, um dos poucos gibis de Geoff Johns que eu gosto, e a Mulher Maravilha também acabou se complicando muito na saga. Ela perdeu a confiança do Batman, ela perdeu a confiança do Superman, e no final, os deuses e a ilha de Temaisira, né? Onde as Amazonas moram, foram pra casa do caralho. Sumiram, simplesmente sumiram. E a DC, na época, ela criou um conceito chamado One Year Late, ou apenas um ano depois, que basicamente os personagens da DC perderam um ano da sua vida. Tipo assim, ninguém sabia o que aconteceu durante esse um ano. Isso foi explicado na Maxi Série 52, enquanto isso os gibis mensais foram rolando, com os roteiristas tendo a oportunidade de criar mistérios, de criar ideias, explorando esse gap de um ano, né? E aí, eis que a DC chamou o roteirista Alan Heinberg para escrever a Mulher Maravilha. Quem acompanha aqui o canal já sabe que eu fiz uma análise dos Jovens Vingadores de Alan Heinberg e eu elogiei na medida do possível, até onde deu para elogiar, e critiquei o que tinha para criticar. Eu sou muito fã da escrita do Alan Heinberg, acho os diálogos deles muito bom, acho que as ideias que ele tem são bacanas também, e isso muito se deve à experiência que ele tem no universo da televisão. Ele, por exemplo, é o criador da série The O.C., ele já escreveu Gilmore Girls e também foi responsável por Sex and the City, né? Então você já percebe que o cara, talento ele tem. Só que Alan Heinberg ele tem um grande problema. Ele tem um grande problema em que ele não é capaz de escrever uma série mensal. Ele não se adapta à série mensal de gibis. Como a gente sabe, o universo da televisão ele é completamente diferente de gibis, né? Na série de televisão você planeja uma temporada, você escreve durante um determinado tempo, entrega aquilo, filmam, beleza, acabou o seu papel, né? Só que os gibis você exige que você escreva, você tem um plano de 6 meses, 12 meses, né? Enfim, o tempo que for necessário para você dar continuidade às histórias do personagem. Você, querendo ou não, você tem que escrever mensalmente ali roteiros, aprovar com o editor, etc. Enfim, desenhar, ficar acompanhando o processo, ficar acompanhando a reação dos fãs na internet para você mudar ideias. Enfim, escrever gibis é um trabalho um pouco mais complicado. E o Alan Heinberg, ele não é capaz de manter trabalhos mensais. E isso acabou se refletindo nessa curta série que teve apenas 5 números. 5 números. Ele conseguiu escrever das edições 1 a 4 e ele atrasou tanto que ele teve que concluir a história dele em um anual. Em um anual, sim, ou seja, num gibi à parte, para poder, né, fechar
teoricamente as pontas do gibi, e enquanto isso o gibi ele continuou sendo publicado por outros autores, o que atrapalhou completamente a dinâmica da série, a dinâmica do desenvolvimento dessa nova série da Mulher Maravilha. Mas nem tudo é tão ruim. Eu vou explicar, por exemplo, ideias boas que teve aqui. Qual que foi o conceito? A Mulher Maravilha, a Diana, aqui no caso, ela deixou de ser a Mulher Maravilha. Ela ficou tão injuriada com os acontecimentos do Maxwell Lord, da Crise Infinita, que ela parou de ser a Mulher Maravilha. Só que o mundo, ela precisa de uma Mulher Maravilha. Né? Teoricamente, nos gibis da DC, precisamos ter uma Mulher Maravilha. E aí, a irmã dela, a Donna Troy, assumiu o manto da Mulher Maravilha. Só que, por exemplo, os vilões da própria Mulher Maravilha não ficaram muito felizes com isso. Não ficaram muito felizes com isso. E aí eles se reuniram para falar assim, a gente quer a Mulher Maravilha original de volta. E aí eles foram lá, capturaram a Donna Troy, capturaram também a Moça Maravilha, né? E falaram assim, se a Mulher Maravilha não voltar, a coisa vai ficar ruim. Esse é basicamente o conceito do gibi. Nesse meio tempo, a Diana, ela fala assim, pô, ó, eu não quero ser a Mulher Maravilha, mas eu quero ficar de olho no que tá acontecendo aí no universo dos heróis. Com a ajuda do Batman, ela virou a agente Diana Prince, né? Diana Prince. Aí, né, uma grande inspiração também na série clássica da Mulher Maravilha aí dos anos 70. E aí ela fica ali trabalhando numa espécie de Shield da DC, que tem até o Comandante Steel e o Nemesis, né? Ambos aí envolvidos de certa forma com o Esquadrão Suicida. Quem leu aí o Esquadrão Suicida do Ostrander sabe quem são esses personagens. E aí ele tá lá trabalhando com o Comandante Steel, que é bem parecido, esse novo visual dele com o Nick Fury. Tem ali o Nemesis lado a lado, deles vendo aí o que os heróis estão fazendo pelo mundo e os vilões também. A SHIELD combatendo vilões. Se os heróis não conseguem resolver a situação, a SHIELD da DC vai lá e resolve. Só que assim, gente, que nem eu falei, como foram apenas 5 edições, esses conceitos de uma identidade secreta da Mulher Maravilha, uma nova Mulher Maravilha, essa questão, por exemplo, dela lidando com a morte do Maxwell Lord, que o próprio Greg Rucka trabalhou anteriormente, mas ele poderia dar continuidade aqui, o fato dos deuses terem desaparecido, os deuses do Olimpo da DC terem desaparecido, são muitas ideias que poderiam ser bem trabalhadas, mas por conta da incapacidade do Alan Heinberg de fazer um gibi mensal, isso não acabou acontecendo. Então, assim, a gente tem aqui 5 edições que, no fundo, é um grande, tipo, pô, cara, isso aqui poderia ter sido melhor, né? E, que nem eu falei, isso acabou atrapalhando até a própria personagem dentro da DC, porque chamaram outros escritores para darem continuidade e até criaram uma mega saga chamada O Ataque das Amazonas, uma saga terrível do Will Pfeiffer nos roteiros, que prejudicou muito a Mulher Maravilha dentro da DC, assim, do ponto de vista de qualidade de histórias, eram histórias terríveis, que, cara, muito criticadas pelos fãs, e tudo isso é culpa desse senhor aqui, ó, Alan Heinberg, né, o cara que simplesmente atrasou a vida da Mulher Maravilha. Mas, Matheus, tudo é ruim aqui? Não, eu não tô falando que é um gibi ruim, tá? É um gibi que claramente ele poderia ter sido desenvolvido muito melhor se o Alan Heinberg tivesse a capacidade de ficar pelo menos 1 ano nos roteiros ou algo parecido, mas ele não teve. Mas eu queria elogiar aqui a arte do Terry Dodson e da Rachel Dodson aqui, né? Que assim, cara, é simplesmente o melhor trabalho do Terry Dodson até hoje na vida dele, assim, você percebe claramente que ele fez um grande esforço aqui na arte para entregar o melhor dele, assim. Ele posteriormente continuou desenhando a Mulher Maravilha em alguns momentos, e só que assim, cara, você vê que ele deu a vida aqui na arte. Uma pena que o Alan Heinberg ele não deu desenvolvimento a isso, e é um belo gibi ilustrado com uma bela fase, que poderia na verdade ter sido uma bela fase,
mas acabou virando um gibi meio, né, meio tchuns. Um dos exemplos que o Alan Heinberg ele não desenvolveu muito bem aqui no gibi, por exemplo, assim, a gente tem novas versões de velhos vilões da Mulher Maravilha. A gente mostra aqui, por exemplo, que o Dr. Psycho, ele tá com um visual novo, um visual interessante. A gente vê, por exemplo, também que a Giganta, ela deixou de ser burrona quando ela cresce e ela consegue manter a inteligência dela à medida que ela vai crescendo. A Cheetah, né, ela também, ela deixou de ficar na forma dela apenas de Cheetah e consegue ficar na forma humana também. E essas são ideias que o Heinberg ele não desenvolve. Tipo assim, ó, isso aqui tá aqui no gibi. É assim, tá ligado? Ó, puta, caralho, o que foi que aconteceu com esses personagens? Ele não se preocupa em explicar. Eu acho que isso é um problema que fica nítido no gibi. No gibi também tem a aparição do Hércules, né? Pra quem conhece a mitologia da Mulher Maravilha, sabe que o Hércules, por exemplo, ele é o grande responsável por um dos maiores traumas na vida da Hipólita, a mãe da Mulher Maravilha, e que ele aparece aqui no gibi e no desenvolvimento dele, né, nos anos anteriores, ele estava agindo como um herói. E no gibi, ele basicamente ele volta a ser um vilão sem um motivo aparente. Então, assim, você fica, cara, porra, meu, por que isso aconteceu com o Hércules? O Heinberg também não explica muito bem. Tem a questão da Circe, que é a grande vilã aqui do arco. Ela continua, né, agindo como uma vilã, e no final até do gibi rola um momento que eu acho até bacana dela percebendo, né, assim, a sororidade feminina que pode rolar. E ela concede até um desejo, concede um presente para a Mulher Maravilha que eu achei muito interessante, que eu achei que os autores também seguintes não trabalharam, né? E no final do gibi tem uma questão aqui que é complicada, assim, que tipo, todos os vilões da Mulher Maravilha se reúnem para enfrentar ela, e aí rola uma grande uma bobagem dos heróis se ajudando, enfim, assim, eu achei um pouco forçado. De elogio, fica aqui a arte do Terry Dodson. A arte do Terry Dodson tá maravilha. Aqui no Brasil, essa fase ela saiu na revista Os Melhores do Mundo, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui em quais edições essa fase saiu, né? Falar, é Melhores do Mundo 1 tal, né? Até o número tal. Eu acho que é Melhores do Mundo o nome do gibi. Eu acho que ficou como Melhores do Mundo. Saiu pela Panini, tá? Eu vou colocar aí corretamente na descrição aonde saiu. E até o presente momento a Panini, se não me falha a memória também, não lançou essa fase encadernada. Eu acho que deve ter saído pela Eagle Moss. Acho que vale a pena também procurar naqueles encadernados da Eagle Moss que saíram um tempo atrás aí também. Ou você pode comprar as mensais aí no Sebo, enfim, no Mercado Livre, que é muito melhor. Então, galera, essa é a minha análise da fase do Alan Heinberg na Mulher Maravilha, uma fase que poderia ter sido muito melhor e que, na verdade, foi um grande potencial desperdiçado aí, que prejudicou a personagem e que só foi arrumado depois, durante a fase da Gail Simone, que é uma roteirista muito talentosa, que deu um jeito na Mulher Maravilha e que posteriormente desarrumaram depois na fase Straczynski na Mulher Maravilha, mas eu acho que essas fases valem vídeos posteriores aqui no canal. E você, o que você acha dessa fase? Você leu? Você concorda comigo? Você discorda de mim? Deixa o seu comentário, deixa o seu like, deixa o seu dislike se você quiser, não tem nenhum problema. Inscreva-se no canal para você não perder nenhuma novidade aqui do Nerd Mochilinha, tá certo? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo do canal. Valeu!